Dito isso, vamos à nossa mensagem. Nós estamos aqui na segunda lição, ou na segunda parte, sétima lição, né? Na segunda parte de como falar de salvação com a minha família. Eu já comentei na primeira lição, de muitas coisas que a gente falou, eu comentei que alguns não sabem falar, né? O Noé soube falar, o Noé soube ganhar seus filhos, o Noé soube convencer os seus filhos a entrar numa missão que parecia louca, doida, uma coisa de doido. Nunca tinha chovido, mas o Noé falou que Deus disse que ia chover. Nunca eles precisaram de embarcação, mas Noé falou que Deus tinha mandado construir uma grande embarcação. E era coisa de doido para convencer jovens a fazer, meio complicado. Porque os jovens geralmente pensam que a nossa ideia de quem já está adulto, já tem mais maduro, o jovem acha que a gente já está ultrapassado, não está pensando como eles. Então eles querem fazer a parte, querem que a gente os ajude a fazer a parte deles e não querem vir com a gente nas nossas ideias, né? Mas o Noé não, o Noé conseguiu, os filhos entraram nessa empreitada com eles, as esposas dos filhos também entraram nessa empreitada com ele, e no final o Noé conseguiu salvar. Então Noé sabia falar, alguns não sabem. Aí fica acusando a esposa acusando o marido acusando a esposa, pais acusando os filhos, filhos acusando, julgando os pais. E assim a família, alguns familiares vão se perdendo porque a gente não sabe falar. O crente que ainda é nervosinho, tem crente que ainda não sabe falar manso. Tem crente que ainda só sabe falar na base da gritaria. A cultura dessa pessoa religiosa tem que mudar, porque ela só sabe falar ainda na base da gritaria, da ignorância mesmo. E quando eu falo gritaria, não é porque sua voz é forte, porque tem gente que tem a voz forte, né? É normal. Eu, por exemplo, eu falo manso, mas de vez em quando, quando Deus me dá uma direção na Bíblia, termino falando um pouco mais alto. A minha esposa geralmente fala mais alto, ela tem um jeitão de falar alto, assim, firme, não é alto, mas firme. Tem gente que já fala manso, parece sempre baiano, e aí, já é meio baianinho assim, meio tranquilão, né? Cada um tem um jeito de falar, mas eu estou falando gritar no sentido de ignorância. Então tem crente que ainda é muito grosso, muito ignorante no falar. Não vai ganhar família fácil, vai ter dificuldade. Lógico, irmão, que quando Jesus entra, né? A gente não precisa de nada. A gente não precisa nem falar nada. Quando Jesus entra, a pessoa acorda, não, agora eu sou de Jesus. Pai, sou de Jesus e acabou. Quando Jesus entra, não tem jeito. Eu me converti com a televisão, sem nenhum pregador pregando, só com versículo parado na televisão. Quer dizer, quando Jesus quer, a coisa acontece. Mas quando ele entra mesmo. Mas nós temos que assumir essa responsabilidade. Nós não somos coitadinhos, não. Nós somos mais que vencedores, irmãos. Para com essa história de quem sou eu, pastor, para falar de Jesus. Quem sou eu, pastor, quem sou eu para Deus me usar? Quem sou? Poxa, quem é você? Jesus morreu por sua causa e está perguntando quem é você? Você é muita coisa. Amém, Jesus? E você tem condição sim, e a gente tem que aprender. Bom, vamos entrar na parte 2 dessa lição então, em nome de Jesus. Gênesis 7, 8 e 9 diz: dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Dando sequência à lição anterior, veremos como falar com a nossa família sobre a salvação em Cristo. Para Noé, as águas do dilúvio foi a motivação para realizar uma tarefa que pode ser vista como impossível por qualquer um de nós. Aliás, o nosso esforço em obedecer às direções de Deus nos ajudará na grande tarefa de salvar a família. Como já falamos, é nossa responsabilidade colocar a nossa família na arca. Vamos lá, só para a gente não ficar com dois entendimentos, lógico que a motivação do Noé era a salvação da família. Quando eu coloco aqui que a motivação para construir a arca foi o dilúvio, o foco mudou. Então, a construção para fazer um barco, foco, motivação, foco, família. Se eu construir, eu salvo a minha família. Essa foi a motivação. Agora, motivar-se para construir uma embarcação numa situação rudimentar, difícil, complicada. Dilúvio, eu sei que vai vir. Por quê? Porque Deus falou que vai vir.
Alguém diria, com certeza disseram: nunca choveu, nunca caiu essa água do céu como você está falando. Não importa, mas Deus falou que vai descer. Eu não sei como é que isso acontece, nunca vi isso acontecer também, igual vocês, mas vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou. Isso é uma pessoa que crê na palavra de Deus. Todos nós, a gente fala que crê na palavra de Deus. Mas quando a gente gosta de falar, quando o cinto aperta, né? Quando o cinto aperta, a gente foge da palavra e confessa o contrário. O Noé não confessou o contrário hora nenhuma. Deus falou, está falado. Foram muitos anos, 100 aproximadamente, para construir a arca. A motivação: eu sei que vai chover. Motivação de fazer a embarcação: vou salvar a minha família. Mas ele era motivado na construção, ele era motivado porque ele sabia que viria o dilúvio. Se ele não constrói a arca, o dilúvio vem e ele morreria com a família. E ele não honraria a missão que Deus deu para ele. Motivação é importante. Então, se você tem um parente que não é salvo, você tem que fazer disso não um ponto de vergonha para você. Não um ponto de desagrado, de chateação, de aborrecimento. Mas tem que fazer disso um motor de motivação para, né, motivar você e fazer você continuar. Eu preciso salvar essa pessoa. Amém, irmãos? Bom, dito isso, vamos voltar aqui agora, porque a gente tem essa responsabilidade de colocar nossa família na arca. Pelo texto acima, percebemos que o próprio Deus fez com que os animais tivessem entendimento do que estava por vir, e que somente naquela embarcação estariam vivos. Animais irracionais, agindo com inteligência e sincronismo. Nós encontramos isso hoje na natureza. Segue pequeno trecho de estudo feito pela Universidade de York, em Toronto, Canadá, e publicado em 19/11/2014. Quase 11 anos atrás, né? Na revista Science. O aquecimento global está fazendo com que as espécies procurem lugares mais altos ou migrem em direção aos polos. Agora, conseguimos pela primeira vez quantificar a velocidade com que essa migração está ocorrendo, disse Yixing Chen, um dos autores do estudo. A diferença entre essas espécies e as espécies dos tempos de Noé é que aqueles animais entraram para Noé na arca. Eles atenderam à vontade de uma pessoa. Se Deus fez isso com os animais para Noé, imagine o que Ele não fará no coração do seu familiar, quando você cumprir o seu chamado, entre aspas. Mateus 6, 26. Para aí um pouquinho. E pode abrir a Bíblia lá em Mateus 6. Glória a Deus. Deu para entender aqui o que eu coloquei? Então, esse estudo que foi feito em 2014, ele mostra que os animais, naturalmente, eles sentem, né, o que está acontecendo. Eles estão sentindo o que toda a mudança da natureza, né? Essa mudança está mexendo com o comportamento dos pássaros. Olha que coisa séria, dos animais, né? E eles estão mudando o comportamento porque essa mudança no clima, com a camada de ozônio, com o sol, com os raios ultravioletas, com o derretimento das camadas de gelo e tudo mais, essas coisas todas, essas alterações todas estão mudando o comportamento dos animais. Então você vê baleia onde não era para estar, vê tubarão onde não era para estar, as pessoas estão ficando, os animais estão mudando seu comportamento. Isso foi o que Deus deu para eles de capacidade de percepção. É diferente do tempo do Noé, porque no tempo do Noé, quando ele termina a arca, os animais começam a sair de todos os seus habitats natural, e eles vão de dois em dois, direto para um barco, irmãos. Isso não é apenas uma sensibilidade de mudança de clima que os animais estão tendo. Não é só isso. Isso é ordem do Criador. Isso é o Criador falando:
vai. Lembra da figueira amaldiçoada que a gente está fazendo um propósito sexta-feira? Que Jesus pede a figueira, me dá fruto, e ela não dá. E ele fala assim, então nunca mais coma ninguém fruto de ti. A Bíblia fala que não era tempo de figo. Eu lembro que o meu sogro, a primeira vez que eu preguei isso para ele, ele ficou triste. Ele gosta muito de plantar, né? Ele veio de Portugal, essa plantação de vinha, essas coisas todas. Ele ficou triste, falou, pô, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Não era tempo de figo, precisava amaldiçoar a figueira. E secou a bichinha. Aí eu falei, meu sogro, entenda, aquilo é simbólico para a gente. Jesus está dizendo que quem é dele tem que dar fruto, não tem jeito. E olha que Jesus fez isso há 2.000 anos atrás. Hoje, tem gente na igreja que acha que pode servir a Deus sem dar fruto. A pessoa quer servir a Deus, mas sem ser ofertante, sem ser dizimista, sem ser santo. Não quer ser homem de uma só mulher, não quer ser mulher de um só homem, não quer se vestir decentemente, mas... Pode reparar, irmão. Está cheio de gente que se diz evangélico, mas quer se vestir na moda, na verdade, quer dizer sensualmente. Quer dizer, aquela coisa da Bíblia dizendo tem que ter moderação, né, não, isso aí, eles estão pulando completamente os versículos que afetam sua maneira de viver. Então, se o versículo afeta a maneira de viver daquele crente, ele pula por aquele versículo, que isso aí eu não vou mudar. Isso é coisa do homem. Não é coisa do homem, está escrito, então não é coisa do homem. Senão não estaria escrito. Doutrina do homem, tudo bem. Você não se deu bem naquela igreja, porque aquela doutrina é pesada e não está escrito, aí tudo bem, você vai procurar outra igreja. Agora, você olhar na Bíblia, e a Bíblia falar uma coisa, e você passar por cima da Bíblia, porque dizendo que é coisa do homem, que você não vai mudar o seu comportamento de jeito nenhum, aí não, poxa. Aí não. Aí é você querendo que Deus seja seu Deus particular, seu Deus, como é que é o nome que o pessoal fala do carro? Customizado. Né, irmãos? Um Deus customizado, que a pessoa pega um carro, aí o carro é de um jeito, ela vai customizar o carro, vai colocar o carro encapado, uma cor diferente, uma roda diferente, ela vai mudando todo o carro para customizar o carro de acordo com a vontade dela, com o projeto dela. Tem gente que está fazendo isso com Deus. Quer dizer, então a pessoa tem um Deus customizado. Nem sei se usa mais essa palavra, mas, amém, Jesus? O que eu quero que você entenda é que nós temos regras a seguir. E essas regras não mudaram. E elas não vão mudar. Jesus não vai voltar para dar um novo evangelho para a gente. Um novo evangelho já existe. E a gente tem que ficar nele. Amém? Temos que ter um cuidado muito grande. Aqueles animais, eles, diferente da nossa geração, que pela mudança climática estão mudando de comportamento, aqueles animais não. O comportamento deles foi ordem direta do Criador. Por isso que aquela árvore tinha que dar fruto. Era o Criador dela. E ela não deu. A gente tem que dar esse fruto. Amém, Jesus? Bom, aqui em Mateus 6, no estudo eu coloquei só o 26, mas eu vou ler até o 34 com vocês. No 26 diz assim, ó: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu não preciso responder, essa pergunta é retórica, lógico. Jesus morreu por nós, não pelos animais. E quanto ao vestuário, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E aí, irmãos? Eu tenho 1,72. Há quem diga que eu tenho 1,70, mas está amarrado, eu tenho 1,72. Não dá. Como é que eu vou acrescentar um côvado da minha estatura? Isso é coisa de Deus, não tem jeito. Deus determinou pelo seu DNA, Deus determinou que o tamanho, o seu tamanho, está tudo determinado. Você vê o corpo humano, o ser humano é uma coisa perfeita, é coisa linda, irmãos. Porque quando você foi fecundado na sua mãe, pelo seu pai, e o espermatozoide entrou lá, ali já estava todos os genes, todos. Por isso que a gente não aceita. Por que as pessoas acham, sabe, que aborto é normal? Pô, se for normal, vai ser natural, então. Sei lá. Mas por que as pessoas acham, né?
Porque assim, quando tem ali, já tem toda a ciência de como vai ser aquele ser humano. Já está todos os genes, o DNA está ali, os genes estão ali, e já vai saber, entendeu? Quer dizer, mas a pessoa acha que não. Mas é outro assunto, não vamos discutir. Jesus está falando o seguinte: se Deus olha para as aves dos céus e cuida delas, por que não vai cuidar de você? Então, se Ele cuida de você, por que você está andando descuidado, andando preocupado, agitado, ansioso desse jeito, ao ponto até de largar Jesus, como se Ele tivesse esquecido de você? Ele não esqueceu. Ele tem que estar no controle, e Ele está. Nós é que tiramos a nossa vida do controle dEle, quando a gente começa a ficar agitado, irmãos. E olha, a gente passa por situações que realmente querem agitar a gente. A gente vive... Eu fiquei pensando nisso antes de pregar aqui para vocês. Aliás, eu tenho pensado nisso já há alguns dias. Tem uma mensagem que Deus está me dando, ainda não me deu, que fala sobre as características de Jesus Cristo. Eu estou garimpando aqui, estou montando essa mensagem com calma. E Deus tem falado muito forte comigo sobre isso. Jesus, ele pedia da gente o que Ele tinha que pedir. Entendeu? Ele não perguntou se você quer ou não, se você pode ou não, se você se sente fraco ou não, se você se sente menor para fazer isso ou não. Quando Ele decidiu que você tem essa missão, que Ele quer te dar essa missão, Ele te chama. Ele te dá. E não tem jeito, irmãos. Ou você aceita ou não aceita. Se você não aceitar, Ele coloca outro no seu lugar. Quem perdeu foi você. Mas eu não tinha condição. Não tinha? Então Jesus errou? Então Ele errou com você? Você está dizendo que Jesus errou com você? Deve ter errado, porque quem sou eu? Poxa vida, caramba. Esse é às vezes o nível de confiança que nós temos em Deus. Quando Ele nos pede algo difícil, a gente diz que não tem condição. E aí a gente tira a nossa vida do controle dEle. Ele não perdeu o controle. Fomos nós que tiramos Ele do controle. Aí Ele não pode fazer nada mesmo. Ele não vai forçar você a nada. Ele só quer que você mantenha a sua fé. A fé que Ele mesmo lhe deu. Firme em nome de Jesus. Foi Ele que te deu. Amém, irmãos? Pode ver que Ele pede coisa difícil para a gente, irmão. Virar a cara que depois de levar um tapa do outro lado não é fácil, não. Perdoar certas pessoas é bem difícil. São coisas difíceis. Não ficar inquieto. Olha quem está pedindo. Não fique inquieto, fica calmo. Eu estou passando fome. Estou com dificuldade. Fiquei desempregado. A doença apareceu. Minha esposa foi embora. O marido foi embora. O filho desprezou. Sei lá o que está acontecendo. Cada um tem seus problemas, né? E ele diz assim: calma, fica tranquilo. Será que Jesus era baiano, irmão? Calma, fique em paz, eu estou no controle. É coisa fácil, irmão? Não é. E às vezes Ele nos pede para fazer coisas que a gente na verdade não quer fazer, não. Porque vai requerer da gente um sacrifício físico, mental, enorme, até de várias áreas da nossa vida, enorme. Aí a gente fala assim: peraí. Mas se Ele mandou, irmãos, faça. Amém, Jesus? E Ele vai falar mais aqui, ó. E qual de vós, né? Com todos os seus cuidados, acrescentar. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios de campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Vamos lá. Aqui tem um ponto importante. Qual é o ponto? Sua visão. Hoje eu vou ungir seus olhos. Você mesmo que vai fazer a unção. Receber o azeite na entrada? Eu falei, não quero ninguém ungir nos seus olhos, nem nos seus ouvidos, nem só. Você mesmo vai fazer isso. Eu só vou concordar com você do altar.
né? Aqui, Jesus está falando o seguinte: você está perdendo a visão. Porque ele compara o rei Salomão, o homem mais rico do mundo, que se vestia com uma nobreza muito grande, com os melhores tecidos que podiam existir na época, que viveu no melhor palácio, que fez a melhor casa de Deus, que tudo dele era o melhor, tudo do Salomão era o melhor. Era tudo de ouro, era de prata, era de mármore, era de sardônia, ele pegou tudo quanto é pedra preciosa, tudo dele foi melhor. Aí ele compara Salomão com o lírio do campo. Eu não faria essa comparação, você faria? Não faria. É a visão. Ele tá querendo que você entenda que são coisas pequenas, às vezes, que você olha assim e fala: que coisa linda, rapaz. Deus vai cuidar de mim também, porque se fez essa coisinha linda desse jeito, Ele quer que a gente mude a visão, irmãos. Porque eu jamais vou comparar, com o meu pensamento humano, eu jamais vou comparar um rei como Salomão com um lírio de campo. Um lírio. Mas quando o lírio está todo brotado, pronto para a colheita, você olha a colheita, procura ver depois na internet, você vai ver que é realmente uma coisa linda. Mas, digamos que você tenha um campo de lírio aqui. Aí você olha assim: caramba, amarelinho, coisa linda. Aí o vento bate, aquele negócio fica voando para lá e para cá. Parece até um mar amarelo assim de lírio. Que coisa linda. Mas de repente está passando um rei com um carro Rolls Royce, né? Aqueles antigão, cheio de pompa, com tudo aquilo. Você olha, você não vai tirar os olhos do lírio e vai ficar olhando aquele cortejo do rei passar com aquilo tudo melhor. Vai ficar olhando, porque chama atenção. Aí Jesus vem e fala assim: olha para o lírio, não olha para o rei. Entendeu? Olha para mim, não olha para a doença. Olha para a palavra. É um livro, e daí? Sou eu. Não olha para o diagnóstico. Ele está falando da nossa visão. A gente não valoriza as coisas menores, que aparentemente são menores. Aparentemente são menores. Então você vê a pessoa reclamando muito porque quer algo grande. E às vezes Deus preparou algo pequeno que vai se tornar grande. Mas Deus preparou algo pequeno e a pessoa não quer ter essa visão, não consegue ter essa visão. Quando ele fala para eu comparar o lírio com o rei Salomão, é brincadeira, poxa. Está de brincadeira comigo. Não é que eu vou dizer. A Bíblia, ele, na visão dele, o lírio se veste melhor do que o Salomão. Não é igual, não. É melhor na visão de Deus. Na nossa visão, eu vou olhar para o lírio, vou olhar para o rei, eu vou ficar olhando para o rei. Nunca vi um rei perto. Aí mesmo que eu vou ficar curioso, eu vou ficar aquele: caramba, esse pessoal, né, irmãos? Aquela coisa toda, ninguém nem pode chegar perto. Os soldados ingleses, por exemplo, ficam lá. Se for tentar chegar um pouquinho mais perto, chega mais perto para ver se você não vai ser levado. Quer dizer, você fica meio abobado diante desse povo, dessas pessoas, né? Aí Jesus vem e fala assim: olha para o lírio. Amém, irmãos? Eu fiz um videozinho ontem, eu estava dando as minhas corridinhas, na caminhada. Aí eu estou correndo, aí parei, aí cansa, né? Você caminha um pouquinho, corre um pouquinho, caminha um pouquinho, corre um pouquinho. Aí eu comecei a caminhar. Aí eu estou chegando assim na rua, quando eu olho assim, tinha uma árvore que o vento derrubou. Eu não sei que árvore é essa, mas ela tem um monte de flores vermelhinhas. E é uma árvore grande, não é pequena não. Uma coisinha vermelha. Eu não sei se é bougainville. Nem conheço essa planta, essa árvore bougainville. Para mim isso aí era nome de condomínio de casa. Aí, quando eu olhei para o chão assim, eu até gravei, irmãos. Eu gravei. Que eu achei bonito. Ficou uma rua assim de uns 20 metros, só daquela planta vermelha assim, no meio da rua, contrastando muito com a calçada, né? Falei: caramba, que coisa linda. Eu até gravei, falei: olha que coisa linda, pessoal. Quer dizer,
Deus está falando, olha para isso, olha para a minha criação, olha como eu fiz tudo muito sincronizado, perfeccionista, tudo muito perfeito. Será que eu que fiz isso, vou deixar você, que é a minha maior criação? Por isso que ele está falando, olha para o lírio, não olha para o rei. Ele está querendo mudar a minha visão, sua visão. Ele está querendo que a gente abra os nossos olhos. Ele está dizendo, olha o lírio, se eu fiz isso com o lírio, e eu entendo, eu acho, eu creio, que o lírio que eu criei se veste melhor do que o meu rei Salomão, você acha que eu vou deixar você na mão? Até rimou. Né? Salomão na mão, ele é bonzão. Amém, Jesus? Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Quem tem planta em casa aí? Tem? Caramba, vocês gostam de planta, hein? A maioria, glória a Deus. Quem tem aquela rosa amarelinha, não é rosa não, tem uma florzinha amarelinha que é linda. Eu não sei também não sei o nome de nada disso, tá, pessoal? Mas sempre que eu encontro ela, eu tiro umazinha, não aguenta. Eu tiro umazinha dela pequena, ela é pequena. Margarida? É. 11 horas? Por que é 11 horas? Não, irmão, tá cedo ainda, são 9. O nome da florzinha é 11 horas? É sério mesmo? Como é que eu vou adivinhar uma coisa dessa? Eu sou ruim disso aí. Ela abre 11 horas. Sério? Que legal, né? Olha aí, tá bom. Então essa é a planta que eu quero que você pense. 11 horas. Poxa, acha um negócio desse aí na internet para colocar na mídia aí, na televisão. Vê se consegue acessar a abertura dessa flor 11 horas. 11 horas, irmão. Porque eu quero ver isso aí. Ver se é essa. Pode colocar. Agora, veja bem. Aí Deus fala assim, olha para essa planta 11 horas. Fica lá olhando, ela vai abrir bonita. Olha o que eu criei. Olha como que eu fui perfeito, perfeccionista na criação de tudo que eu fiz. Você, que é a minha imagem e semelhança, o único ser na terra, imagem e semelhança de Deus, sou eu e você. É isso que ele está falando aqui. Entendeu? Ele está falando assim, poxa, é sério que você acha que eu vou deixar vocês na mão? É sério que você acha que eu vou deixar vocês de fora da arca da salvação? É sério que se vocês me obedecerem, me servirem de todo o vosso coração, eu vou deixar vocês de fora? Eu vou deixar vocês na mão? Eu vou abandoná-los? Olha para o lírio e olha para o Salomão. O lírio para mim é melhor e mais lindo do que o Salomão. Olha para a flor 11 horas. Se eu fiz isso com essa flor, eu não vou fazer você desabrochar? Eu não vou fazer você... O que ela faz quando dá 11 horas? Ela abre. Não vou abrir para você os meus tesouros? Amém, irmãos? É isso que Deus está querendo dizer para a gente aqui. A nossa visão é muito curta, muito míope, quando diz respeito a Deus. E principalmente, quando nós estamos apertados, quando nós estamos passando por tempestades, quando nós estamos passando por situações adversas, a nossa visão deve nessa hora ampliar e não encurtar. E às vezes o que acontece é isso, a nossa visão encurta nessa hora e a gente perde aquilo que Deus verdadeiramente deseja para a gente. É isso que ele está falando da nossa visão, quando ele manda você olhar para o lírio e falar que o lírio se veste melhor do que o Salomão. Amém? Mas não vou parar aqui não, deixa eu continuar. Se o irmão achar, ele vai colocar depois, a gente vê. 29, né? E eu vos digo... Não, 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pequena fé. Então pode se preparar que Deus vai te vestir de vestes de sabedoria, de fé.
veste de justiça, como diz o Isaías. Ele vai te vestir, ele vai estar sempre te vestindo e não vai deixar sua nudez, sua vergonha aparecer. Amém? Deus vai fazer isso por você. Fez isso com Adão e Eva, com o erro que eles cometeram. Quando Deus voltou, ele estava lá se escondendo nas plantas. Ele falou: não, vou fazer uma veste de pele de animal. Não vou deixar você só com esse negócio aí, não. Deus vestiu os dois, por que não vai vestir a gente? Amém, irmãos? Então, pode ficar em paz. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso aí quebra essas campanhas aí, né? Que o pessoal fala, né? Poxa, se esse pessoal ouvisse mais a Deus, não precisava ficar fazendo campanha de fome, né? Ninguém passaria fome. Mas essa ganância do homem faz isso aqui. Bom, tudo bem. É coisa difícil que Deus pede ou não é? Uma pessoa com... Deixa eu ver aqui. Que comeremos ou que beberemos? Uma pessoa que não tem comida, não tem bebida, e ficar quieto, tranquilo. E que vestiremos? Não tem nem o que vestir direito. E está pedindo a gente para a gente ficar calmo. Eu vou fazer. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Então Deus já sabe, de antemão. Ele quer que você faça a sua parte, quer que você venha à igreja, quer que você faça as suas orações, quer que você mantenha a sua fé lá no alto, e sua fidelidade lá no alto, mas Ele sabe bem o que você precisa. E Ele não vai te dar além do que você precisa, não. Tá? Pensa nisso, tá? Outro dia eu falava aqui com vocês, né? Deus quer que você transborde, mas transborde para abençoar outros, a obra dele e outras pessoas. Não é só transbordar e não ter onde colocar dinheiro, igual alguns estão aí fazendo bobagem, porque não tem onde colocar dinheiro. Agora estão falando que vão construir casa na lua. É uma coisa assim, sabe? A pessoa não tem onde colocar dinheiro e fica inventando história para... Mas tudo bem, essas invenções dele vão terminar mandando Jesus para a gente mais rápido. É sério, irmão. Essas loucuras deles vai terminar encurtando, abreviando os tempos, e Jesus vai voltar mais rápido para a gente. Porque esse pessoal está muito doido, está muito perturbado da cabeça. Calma, fique em paz. Deus sabe o que você necessita e não vai deixar faltar nada para você. Tá bom? Aí no 33, a famosa frase de Jesus, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus, isso não pode faltar, e a sua justiça. Então, palavra que tem que ser revelada a você, a verdade da Bíblia, a verdade que o missionário está chamando de verdade real, tá? Ano que vem, o propósito da nossa igreja, o ano todo, vai ser da verdade real. O missionário está chamando desse jeito, porque tem uma verdade que não é bem real, não. É a verdade do mundo. Verdade real é a verdade do Evangelho. A gente tem que se pautar nela. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, vestuário, alimentação, descanso, paz, vai ser acrescentado. Aí ele termina dizendo assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Olha como é que Jesus pede coisa difícil para a gente. Não é difícil, irmão? Como você não vai se preocupar com amanhã se o hoje está difícil? Se o hoje está complicado? Se hoje estão falando de crise? Eu ouvi aí uma história do governo estar fazendo aí uma tal de uma frente para tomar conta da liberdade religiosa. Que coisa estranha, não sei se é verdade, tá? Estou falando aqui, está sendo gravado, não sei se é verdade. Apareceu na internet isso, que o governo está preparando uma comissão, que vai ser a Comissão da Liberdade Religiosa. Mas para que Comissão da Liberdade Religiosa, se está tudo na Constituição? Está na Constituição, para que tem que ter uma comissão? Quem vai compor essa comissão? Porque se você faz uma comissão, essa comissão então vai começar a dizer o que é e o que não é. O que pode e o que não pode. E quem vai compor essa comissão? Para dizer o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Qual é a liberdade que eu tenho e qual é a liberdade que eu não tenho. Para que uma comissão se já está na Constituição? Se isso for verdade aí, é algo que a gente tem que começar a orar.
Se for verdade, já estou falando, porque hoje na mídia você não sabe o que é verdade, mas apareceu na mídia, que está se criando uma comissão de liberdade. Para que comissão? Está na Constituição, ué. O que eu posso e o que eu não posso. Não precisa de comissão. Essa comissão vai fazer cumprir a Constituição ou vai criar leis e vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer? Daqui a pouquinho acabou. A boca está amordaçada. Aí você vai ver se eu passo indo para a cadeia, está amarrado. Só porque fala de dízimo. Quer dizer, isso... Está amarrado. Esquece isso aí. Vamos voltar para cá. Tá? Mas é motivo de oração, hein? Se isso for verdade, é motivo de oração. Tem que orar por causa desse negócio aí de comissão de liberdade. Está na Constituição, para que tem comissão? Enfim, vamos lá. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Então Jesus pede coisa difícil para a gente tem que fazer, irmãos. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu? O mal existe, sim ou não? Os dias são maus. Efésios 6, né? Que diz que eu tenho que ficar preparado para o dia mau. Amém, irmãos? A gente precisa ficar de olho, irmãos. E cada dia o seu mal. As aflições vão chegar, mas vão passar. Amanhã é outro dia, vamos que vamos. E Deus vai dando vitória. Não é de hoje que a gente fala de crise, não é de hoje que a gente fala de violência, não é de hoje que a gente fala de assalto, não é de hoje que a gente fala de bala perdida. Você cresceu ouvindo isso, hoje já está com idade, eu já ouvi de violência daqui, de gente que... a gente ouve as mesmas coisas, com pequenas alterações, há muitos anos. Pode reparar. A gente ouve as mesmas coisas com pequenas alterações há muitos anos. E a gente está aí. Então, sem Deus, eu nada posso fazer. Jesus foi muito claro. Sem mim, nada podereis fazer. O que eu tenho que fazer é me agarrar com Jesus. Me agarrar com a palavra de Deus. E me preparar para o dia mau. E cabe a cada dia seu mal. Me preparar para esses dias. Amém, Jesus? Para não ficar agora como uma pessoa de fé fraca, que tudo é levado de um lado para o outro. Qualquer coisinha arrasta a pessoa para o outro lado. Não. Eu tenho que olhar para a criação, para as coisas pequenas. Não só para a criação, para as coisas grandes. Mas ele fala lírio do campo. Meu Deus, ele fala para coisas pequenas. Compare uma coisa enorme, grande, suntuosa como um rei Salomão, e olha para o líriozinho do campo, e entenda que o lírio é melhor do que o Salomão. Se veste melhor do que o Salomão. Se deu melhor, digamos assim, do que o Salomão. Eu preciso então mudar minha visão. Amém, irmãos? Você quer salvar a sua família? Quer falar de salvação para a sua família? Tem que mudar a sua visão. Tem que mudar. Porque tem gente que já está até desistindo de tanto sofrimento que tem. Tem gente que já não quer mais nem falar com fulano de tal, ciclano de tal. Meu irmão, não vou falar mais com ele. Bom, se você que é crente não quer falar mais com ele, então acabou. Só Jesus agora. Porque você que é crente, que deveria passar por cima disso, do dia mal, cabe cada dia o seu mal, passar por cima. E tudo bem, tem hora que irrita, né? Tem hora que eu vou te contar, a fumaça sai pelo nariz, pela boca e pela orelha, igual nos desenhos. Mas passou, deixa a fumaça toda sair, acabou. Ora a Deus, o refrigério do Espírito Santo vem e acabou. Na próxima oportunidade você já vai falar manso de novo, já vai pedir perdão se for o caso, já vai orar pela pessoa, voltar a orar, não vai desistir de orar. Nós temos que pensar desse jeito. Amém, irmãos? Por quê? Não é porque você quer. Não é porque esse é o seu caráter, porque você foi educado desse jeito. Não, é porque está escrito. Não tem nada a ver com a sua cultura, com a sua educação e com a sua vontade. Tem que ver com o que está escrito. Com o respeito pelo que está escrito. Com o respeito pelo que Deus fala comigo. Amém, irmãos? Que a Bíblia seja o nosso lírio do campo, então, né? Para a gente olhar e dar mais valor do que qualquer outra coisa. Bom, voltando para a lição. Eu acho que o irmão não conseguiu, né, irmão? Não conseguiu, mas tudo bem. Pelo que eu vi aqui, a maioria sabe o que é a flor 11 horas. Interessante, né? Vamos lá, então. Não, peraí. Essa sensibilidade dos animais ocorreu nos tempos de Noé.
de uma forma sobrenatural, pois no lugar de migrarem para um local favorável à sua sobrevivência, eles simplesmente foram até o Noé como se fossem animais racionais. Amém? Só para fechar esse assunto aqui, então, fica muito claro que o fenômeno que tem acontecido com os animais nos nossos dias, por causa da mudança climática, é uma sensibilidade, lógico, dada por Deus, mas é uma sensibilidade deles com a mudança climática, mudando o seu comportamento. Diferente daquele dia. Aquele dia foi sobrenatural. Foram animais de todas as espécies, de casal em casal, de dois em dois, indo até um ser humano. Geralmente a gente espanta eles, né? Eles vieram até o Noé sem fazer estardalhaço, em paz. Rapaz, aquele dia deve ter sido demais, né? Demais, vou te contar. Porque você vê animais que são inimigos no sentido de cadeia alimentar, né? Não que são inimigos, mas é a cadeia alimentar, é natural. Os animais se alimentam e um se alimenta do outro. Então, não é questão de inimigo. Aí você vê, imagina a zebra vendo o leão. Hã? Meu Deus. Ô Mariazinha, chega pra cá. O Joãozinho zebra falando pra Mariazinha zebra. Zebrinha, vem pra cá, minha mulher. Vem pra cá, minha zebrinha. Porque, olha quem tá aí atrás. Tentou comer a gente ontem. Mas hoje está aí dando uma de bonzinho. Não sei não, hein? Entende? Como é que foi grande aquele dia, irmãos? Rapaz, aquele dia foi demais. Não foi só uma mudança climática. Foi uma ordem de Deus sobrenatural sobre os animais que levaram os dois, de dois em dois até aquela arca, e os animais ferozes ficaram dóceis, e eles... É demais, irmãos. E você falar para mim que você não pode falar de salvação para a sua família, é muita incredulidade, desculpa. Desculpa, você está muito incrédulo. Você fala para mim que não pode falar de salvação para a sua família, você não está lendo a Bíblia. Você não está entendendo a palavra de Deus. Você está deixando a incredulidade tomar conta. Fala. Amém, irmãos? Fala, ora. Aproveita as oportunidades. Natal está vindo aí. Aproveita a oportunidade. Eles ficam com raiva, pastor. Creia que Deus é poderoso para fazer uma hora dessa, num lugar de raiva, eles chorarem de emoção e se converterem. E se forem ignorantes comigo, não seja ignorante com eles. Peça a Deus palavras, peça a Deus sabedoria para contornar situações. Mas não haja como ímpio, como incrédulo. Não fique querendo o quê? Vem. Não, para com isso, irmão. Esses não somos nós mais. Amém, Jesus? E não fique omissa, achando que não tem palavra, que não pode falar, que você não tem condição de salvar, que ninguém vai te ouvir. Quem sou eu para me ouvir? Não, você tem que falar. É você. Deus deu, fala. Amém? Ontem minha esposa estava dando testemunho de uma jovem de 17 anos. Eu gostei. Até falei com ela, vê se pega esse vídeo para passar para os nossos jovens. Que quando ela me dá um negócio assim, eu peço para ela. Ela falou que viu um vídeo de uma jovem de 17 anos contando que no colégio o professor dela estava sentindo-se mal. Aí ela, o professor passando mal, ela ficou na dela. Ela é evangélica, mas estava dentro do colégio, né? E aí ela vai, quando ela está sentando, ela diz que Deus fala assim: ora por ele. O professor está passando mal, ora por ele. E ela ficou lá, se coçando, né? O que eu vou fazer? Orar por ele? Deus só está de brincadeira. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa? O que ele vai pensar de mim? As pessoas, não sei o quê. Ora por ele. Aí ela falou que teve uma hora que não aguentou. Levantou. Eu estou falando do meu jeito, tá? Quem assistiu foi minha esposa. Estou falando só o básico. Foi lá até ele e falou: professor, eu sou da igreja, o senhor aceita uma oração? Aí ele olhou para ela. Tá, pode orar. Irmão, quando Deus está, não tem jeito. Ouça mais a voz de Deus. Aí ela ficou surpresa com a aceitação dele, orou por ele, foi sentar, todo mundo viu, foi sentar, 17 aninhos só.
E o professor ficou curado, irmãos. Aí ela ficou assim, tensa, né? Agora vão me julgar, né? Agora vão ficar aquele negócio de crente, de beata, zombando de mim. Ela falou que agora tudo é com ela. Ela virou a rainha da caça. Qualquer coisinha antes de levar para, como é que fala lá, para a enfermaria do colégio, qualquer coisa. Ô fulana, ora aqui primeiro. Ô fulana, faz oração por mim. Fulana, lá em casa está assim, ora por mim. Todo mundo agora respeita a menina e pede oração pela menina. E ela achou que ia ser o contrário. Ela seria só zombada. Quando Deus está no negócio, não tem soberba, vaidade nenhuma, é Deus fazendo, faz. Amém, Jesus? 17 anos, eu fico tão feliz, você não tem ideia. Eu não vejo uma jovem de 17 anos sendo usada por Deus desse jeito. Mas eu pedi para minha esposa conseguir esse vídeo para passar para as nossas jovens, aí, nossos jovens. Em nome de Jesus, esse compromisso tem que estar enraizado. Bom, vamos terminar, irmãos, senão não termina essa lição aqui hoje. Vamos lá. Não será assim com os seres humanos, tá? Não será do jeito que foi com os animais. Ah, não, pastor? Não, vamos lá. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Portanto, somos capazes de escolher entre o certo e o errado. E seremos responsabilizados pelos nossos atos. Sua família precisa entender isso. A escolha, no final, será deles. Amém, irmãos? Você fala, você dá exemplo, você exorta, você ora, mas a escolha é deles. Você não tem como convencer ninguém, não. Quem convence realmente é o Espírito Santo. Então, os animais não teve escolha. Deus falou, vai você, vai. E os outros? Não, os outros ficam. Só quero de 2 em 2, senão não vai caber todo mundo na arca. Macho e fêmea para continuar. Você, essa espécie, macho e fêmea, vai. Eu estou mandando, eu que criei você, vai. Não teve jeito. Nós, a imagem e semelhança de Deus, nós temos a capacidade de escolher. Então Deus vai mostrar a morte e a vida, o bem e o mal, as trevas e a luz, e vai falar assim, escolhe. E é você que escolhe. Eu tenho que pedir a Deus sabedoria para falar disso com meus familiares. Entende isso, irmãos? Não vai acontecer então como aconteceu com aqueles animais, não. Isso é uma ação sobrenatural? Mas não vai ser desse jeito. Ele não vai pegar uma pessoa, vai tirar a memória toda dela e vai levar ela igual um zumbi para o céu. Não, ela vai ter que escolher aqui. Qual é o Deus que ela quer servir? Se é esse mundo ou se é o Senhor. E a gente precisa ter sabedoria para falar isso com eles. Sem ser chato, sem ser arrogante, sem parecer ser melhor que ninguém, que nós não somos. De fato não somos. Nós temos que falar isso com os nossos filhos, temos que falar isso com os nossos netos, irmãos. Amém, Jesus? E entender que quem faz a obra é Deus. Não adianta você ficar aborrecido, com o bico de um tamanho, chateado porque a pessoa não quis te ouvir. Não. Apenas aproveitem as oportunidades. E falem. Aquilo que Deus te deu para falar. Estejam prontos para um momento como esse. Sempre com uma palavra no coração, sempre com uma revelação, sempre em santificação, e vai aparecer. Aí final do ano está aí, final do ano sempre aparece. Natal é muito emotivo. Você vê aquela pessoa na sua casa chorando, vai lá. Não, agora não vou nem falar com ela que ela está aborrecida, está chorando. Essa é a hora boa. É melhor estar no lugar onde tem luto do que onde tem festa, diz a Bíblia. Está triste? Essa é a hora de você chegar. E não chega já falando de Jesus vai te mudar, não. Chega dando carinho, atenção, ouvindo, mais do que falando. Tem gente que fala demais, misericórdia. Não tem paciência para ouvir. Ouve. Eu já fiz atendimentos, irmãos, que eu sentei por meia hora, 40 minutos e não falei nada. E a pessoa e eu só sim, entendi, caramba, sim, sim. Aí no final, é isso, pastor. Quer que eu ore pela irmã? Quero. Deus é contigo, irmã. Tá bom, posso orar.
Orei. Passou, muito obrigado. Esse atendimento foi demais. Não falei nada. Ela só precisa. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas, amém, irmãos? E não ficar atropelando as pessoas, deixar ela falar. No final, aí de repente Deus vai lhe dar uma palavra, um testemunho da sua igreja. Rapaz, lá na igreja tem uma pessoa que também fez isso. Ela recebeu livramento, ela foi na igreja, ouviu a palavra falou fora do coração, mudou. Acho que Deus vai mudar a sua vida também. Vamos orar? Pronto, já plantou uma semente. De repente essa pessoa vai te ligar, eu quero ir na sua igreja. Daqui a pouco está mudando. Amém, irmãos? Tenha paciência, não fique inquieto, não fique preocupado com o dia de amanhã. Olha para o lírio do campo, olha para a flor de 11 horas, entendeu? E deixa Deus fazer a coisa em nome de Jesus. Vamos terminar aqui agora. Vamos voltar aqui. Está dando para entender, sim ou não? Por isso que eu tive que dividir essa mensagem em duas partes. Cabe a nós ensiná-los que existe um caminho a seguir. João 14,6. Coloca aí. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. É ótima mensagem para você falar para eles. Não precisa ser nem os versículos exatamente essas palavras. Jesus é o caminho. Só posso falar isso para você, tá bom? Você está precisando de uma hora difícil, eu vou orar por você, mas você já me viu, sabe da minha vida, Jesus é o caminho. Acabou. Você citou João 14,6, sem ficar citando a Bíblia, falando o versículo todo, o momento certo, a palavra certa, pronto, entrou. Vai ficar no coração dela, Jesus é o caminho. Lembra do empresário do sal, que o missionário conta? Ninguém lembra do empresário do sal? Lá na Coreia? Que o homem sentou lá atrás, a igreja lotada, e o homem falou assim: bom é o sal. E ele estava falido. Aí pregou sobre esse tema, bom é o sal, porque Jesus falou, nós somos o sal da terra, e bom é o sal. E diz que o empresário diz que saiu da igreja só com essa palavra, bom é o sal. Não é o versículo todo, mas foi o que ficou. Ele é empresário, falido. Bom é o sal, bom é o sal, bom é o sal. Poxa, bom é o sal. Bom é o sal. Por que eu não vendo sal, se o sal é bom? Bom é o sal. Então eu vou vender sal agora. Bom é o sal. Então tá bom. Deus falou que bom é o sal. Começou a vender o sal, e naquela época, faz muitos anos, não sei agora, mas naquela época, ele se transformou no maior fornecedor de sal do país dele. Quer dizer, o empresário falido se tornou um dos maiores empresários reconhecidos no país, que se tornou o maior fornecedor de sal, refinador, né, de sal do país dele. Então, assim, uma palavra, irmãos. Não precisa ficar derramando a Bíblia toda para eles, não. Aliás, nem precisa da palavra inteira. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De repente, Jesus é o caminho. É a única coisa que eu posso te falar agora, porque a situação realmente está grave, mas eu vou orar por você aqui. Posso fazer uma oração agora? Agora? Posso. Mas eu vou continuar orando por você, vou pedir ao pastor para estar orando, mas Jesus é o caminho. Acabou. Olha, dependendo da situação. Bom, a Bíblia fala que Jesus é a verdade. Você tem Bíblia em casa? Tem. Lê um pouquinho. Faz uma oraçãozinha simples e lê um pouquinho. Você já leu? Faz muito tempo que eu não leio. Então lê, porque ele é verdade. Ele vai te dar uma palavra que vai mudar a sua história. Acabou. Amém? Não precisa ficar lendo a Bíblia toda. Uma palavra só, dentro de um versículo, pode mudar a vida daquela pessoa. Nós temos que saber como falar com a nossa família. Diga graças a Deus. Continuando. Existe uma porta de entrada no reino de Deus. João 10,9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Mesma coisa do outro versículo também, né? Existe uma arca para salvá-los do sofrimento eterno. Falar de Jesus para os nossos familiares é tarefa fácil quando entendemos que não pregamos só com as palavras, mas principalmente com as nossas atitudes, com o nosso exemplo. Mas saiba que nenhum de nós será tratado como um animal irracional. Todos serão tratados e julgados naquele grande dia, como pessoas capazes de escolher. Leia Deuteronômio 30:19. Coloca aí. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu
e a tua semente, a tua família. Então, nós somos diferentes daqueles animais do Noé, certo? Eles não tiveram escolha. Deus falou com 2, vem vocês 2, o restante vai morrer mesmo. Deus falou com os outros 2, vem, o restante vai morrer, da espécie. Outros 2, vem, zebro e zebra. Zebra é bom, né? Zebra é bom. Zebra e zebra. Os outros zebrinhos ficam lá. Entendeu? Quer dizer, é diferente agora. O céu é para todos nós. Jesus veio para salvar todo mundo. Só que a escolha é minha, é sua, e a família tem que saber disso. E nós somos responsáveis para fazê-lo saber disso. Amém? E aí, cada um que é salvo, essa salvação vai se estender para a família, eu creio em nome de Jesus. Nossas escolhas é que vão nos salvar ou nos condenar. Escolhas tomadas na direção de Deus por você hoje será uma arma de evangelização poderosa para a salvação de sua família. Sofonias 1,14 diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Irmãos, o dia do Senhor está próximo, é amargo, e até o mais poderoso, esses presidentes que acham que pode destruir um país inteiro com suas bombas, os mais poderosos e arrogantes, esses vão chorar, porque vão ver o dia poderoso do Senhor. E a gente já está com o Senhor, passamos pela porta, entramos na nossa arca, que é Jesus Cristo hoje, e estamos salvos e livres. É demais o dia do Senhor, é amargo. Amém, irmãos? Então tem que vigiar bastante, e por isso essa é a razão da gente ter que falar de Jesus, sim, e deixar bem plantado no coração deles. Repetindo, não sejam enjoados, mas falem. Não preguem a Bíblia toda, mas preguem. E preguem e vivam o que está pregando. Porque a pior coisa que tem para um familiar nosso é quando a gente fala uma coisa que não vive. É a pior coisa que existe. Entendeu? É como o pai falar para o filho: não fumar fumando, não beber bebendo, não seja igual a eu. Não seja igual a eu, mas por que o senhor não muda então? Se é ruim para o senhor, por que é ruim para mim? Se é bom para o senhor, por que é ruim para mim? Então, assim, se esse filho não conhecer Jesus, ele tem uma probabilidade de crescer fazendo as mesmas coisas que o pai fazia. A probabilidade é enorme. Até porque o pai tem uma influência muito grande, né? Ontem eu mandava para os homens que vencem, até com a camisa dos homens que vencem hoje, as camisas dos homens que vencem. Estou vestindo a camisa literalmente, como dizem, né? Mas eu estava mandando uma mensagem para eles, é um estudo. O estudo diz que quando uma mulher se converte, uma mãe, ela tem 17% de chance de conseguir levar seus filhos para Jesus. 17%. Quando o homem, um pai, se converte, ele tem 93%. Olha a influência que o homem tem. E não tem nada a ver de feminismo e de machismo, nada disso. São probabilidades, são estudos feitos no sentido de convencer seus filhos a estarem na igreja e servirem a Cristo. De mostrar para os filhos como Deus é capaz de mudar. Eu acho, irmão, que é porque nós homens fazemos mais bobagem do que as mulheres. Sério, irmão, estou falando. O homem faz tanta burrada na vida, tanta besteira, que quando ele se converte, o filho fica assim: meu pai está tão diferente. Aí o pai daqui está brincando de cavalinho, está brincando de videogame com ele, está com futebol no quintal brincando. Meu pai está comigo brincando. Meu pai só vivia na rua e só chegava bêbado e só me batia de cinto. Agora meu pai está rindo, está beijando minha mãe, está brincando com a minha mãe, fica em casa direto. O homem influencia mais, eu creio que é por causa disso. O que tem mais pecado, mais é perdoado, a Bíblia fala, né? Então, assim, é uma coisa minha, eu entendo isso, entendeu? Parece que o homem com esse jeito do homem aí termina se convertendo. Quando se converte, chama mais atenção do que a mulher. A mulher se converteu, foi para a igreja, tá.